Olá para todos, meu nome é Eric, eu sou aluno do doutorado multicêntrico aqui na Universidade Federal de Viçosa, e hoje eu vou trazer para vocês uma rápida apresentação sobre o que foi estudado na minha dissertação de mestrado, orientado pelo professor Marco Antônio. Nós vamos falar um pouco sobre equações diferenciais binárias aplicadas à geometria de superfícies. Essa teoria de equações diferenciais binárias começou há muito tempo atrás, com trabalhos como de Cibrario e Dara, que estudava campos multivalorados, ou campos multiformes, também tinha esse nome, que era equações diferenciais binárias, que definiam mais de uma direção para cada ponto do plano. Nós vamos ver aqui rapidamente a definição de EDB. Ela é uma equação diferencial implícita, ou seja, uma função f igual a zero, onde f, o domínio dela, é o plano cartesiano RP1, onde RP1 é o espaço projetivo, chegando na reta. Sendo suave, que aqui para a gente vai significar ser de classe sem infinito. Nós definimos uma equação diferencial binária, ou seja, uma IDB, uma IDI que existe no máximo duas direções para cada ponto no plano, ou seja, fixado um ponto de R2, um XY, existem no máximo duas direções dx e dy que resolvem essa equação f igual a zero. Nós estudaremos apenas EDBs que são da forma a dy² mais 2b dy dx mais c dx² igual a zero, onde a, b e c são funções suaves num domínio U do plano. Com essa EDB, nós relacionamos, primeiro, uma função chamada função discriminante delta, que sai do domínio dessas funções a, b e c, dada por b² menos ac, e o conjunto discriminante. Quando a nossa função discriminante é positiva, nós temos duas direções sendo definidas, e quando a função discriminante é negativa, nós não temos nenhuma. Para estudar as soluções de uma EDB, nós definimos uma superfície no espaço R2 cartesiano RP1. Como a RP1 é uma variedade unidimensional, nós podemos ver ela localmente como uma reta. Então, R2 fica homeomorfo ao R3, e em R3 nós definimos essa superfície. Nessa superfície, nós vamos definir também uma projeção natural no plano XY. Essa superfície é definida como a pré-imagem do zero pelo polinômio P, que é formado pelas funções A, B e C da EDB original. Nessa superfície, nós vamos definir um campo vetorial, que é um campo vetorial chamado de campo de Lyakartan, que ele é chamado de levantamento adequado. Por quê? Em cada ponto da superfície, ele define um vetor que, primeiro, é tangente, e segundo, quando nós projetamos esse vetor que está no ponto XYR da superfície, no plano XY, esse vetor ele está na direção de R. E aí, com esse campo de Lyakartan e essa superfície, nós conseguimos estudar as EDBs, porque na superfície a EDB ela se comporta como uma EDO, e aí nós temos resultados que resolvem a maioria dos problemas, como o teorema do fluxo tubular e Hartmann-Grobman. E assim nós estudamos o comportamento das EDBs lá na superfície e depois fazemos a projeção no plano, e assim nós conseguimos observar o comportamento das soluções de uma EDB. Bom, aqui a gente tem uma imagem que nós temos suponha que tem uma IDB definida aqui no plano, XY, e nós temos o seu conjunto discriminante. De um lado, nós temos duas direções sendo definidas. Ali, nós definimos a superfície M, e perceba que nós temos dois pontos na altura R1 e R2, e o campo de Lyakartan define dois vetores, U e V. Quando nós projetamos U, ele está na direção de R2. Quando nós projetamos V, está na direção de R1, e assim nós conseguimos estudar o comportamento das linhas das EDBs. Bom, mas por que estudar EDBs na geometria? Pares de linhas transversais, muitas delas podem ser vistas como EDBs, e as mais importantes são as linhas de curvatura e as linhas assintóticas. Esses dois pares de linhas, eles podem ser vistos como EDBs. E assim, conseguir estudar o seu comportamento. O comportamento das linhas de curvatura é muito bem conhecido. São pares de linhas transversais, exceto nos pontos umbílicos. No século XIX, Darboux já conseguiu demonstrar que, nos pontos umbílicos, genericamente, as linhas de curvatura possuem três comportamentos, que são comportamentos chamados de Lehmann, Monstar e Starr, e esse resultado foi provado lá no século XIX. Sotomayor e Gutierrez conseguiram, usando a teoria de equações diferenciais binárias, ou seja, observando as linhas de curvatura como um EDB, os pontos umbílicos como seu conjunto discriminante, definindo aquela superfície do levantamento e definindo o levantamento adequado, eles conseguiram, né, demonstrar esse resultado, demonstrar que realmente o comportamento é Lehmann, Monstar e Starr, e além disso, oferecer
uma parametrização e condições para que tenhamos esses 3 comportamentos, utilizando a teoria de equações diferenciais binárias. Bom, o trabalho continua fazendo algumas generalizações, que são generalizando o operador autoadjunto, que até então na geometria clássica é utilizado o shape operator, ou seja, é o negativo da diferencial da aplicação normal de Gauss, e também generalizando a métrica, saindo da métrica euclidiana e indo para uma métrica qualquer. Na generalização da métrica, nós conseguimos definir uma nova primeira forma fundamental, agora com uma métrica qualquer. Na generalização do operador autoadjunto, nós pegamos a restrição de uma função do fibrado tangente em um ponto no próprio fibrado. Nós restringimos apenas a segunda entrada, que acaba se tornando uma função do plano tangente no plano tangente, definindo ela como autoadjunto. E assim nós temos um operador autoadjunto qualquer no plano tangente. E com ele nós conseguimos definir uma nova segunda forma fundamental com seus novos coeficientes. Dessa forma, nós definimos as direções A principais, que são os autovetores desse operador autoadjunto, e nós definimos as direções A assintóticas, que são os vetores que anulam a segunda forma fundamental. As curvas integrais das direções A principais são as linhas de curvatura A principais, e das direções assintóticas são as linhas A assintóticas. Analogamente ao caso euclidiano, nós conseguimos, da mesma forma, construir essas linhas, onde nós temos aqui essa equação, e perceba que ela é uma EDB da forma que nós estamos estudando, e aqui está o seu conjunto discriminante. Uma coisa que vale ressaltar é que, como nós temos um operador autoadjunto, com uma métrica euclidiana, que o nosso plano tangente se torna um espaço de Hilbert, então esse operador autoadjunto possui sempre 2 autovetores. O que aqui não temos mais essa garantia. Então, esse conjunto discriminante, ele pode ser agora uma curva que separa o espaço onde eu tenho 2 direções sendo definidas para onde eu não tenho nenhuma. Da mesma forma, para as linhas assintóticas, eu consigo definir da mesma forma a sua EDB, e o seu conjunto discriminante é o conjunto A parabólico. Quando nós estamos trabalhando com a métrica degenerada, nós conseguimos definir também uma nova EDB, que é das linhas tipo luz, que é uma linha que separa a região riemanniana da região lorentziana do outro. Nessa linha, nós temos apenas uma única direção tipo luz. Uma direção tipo luz é uma direção onde a métrica desse vetor com ele mesmo é igual a 0. De um lado, que é o lado riemanniano, eu não tenho nenhuma direção tipo luz, do lado lorentziano eu tenho 2. Para estudar as soluções e principalmente como que funcionam as EDBs no conjunto discriminante, porque fora do conjunto discriminante eu tenho um par ou não tenho nenhuma. No conjunto discriminante, nós utilizamos as formas normais, que é um conjunto de contribuições que tem na literatura que dá condições e uma EDB topologicamente equivalente à EDB que nós estamos querendo estudar com um comportamento conhecido. Para isso, nós vamos separar em 2 casos. O primeiro caso é que a nossa função discriminante ela é regular nesse ponto. Se ela é regular, nós temos apenas uma única direção sendo definida. Se ela for, essa única direção, ela for transversal ao conjunto discriminante, então, Cibrario provou que ela é topologicamente equivalente a essa EDB 6 aqui. Então, as soluções vai ser uma família de cúspides traçando o conjunto discriminante. E vai ser esse comportamento. Agora, se essa única direção ela for tangente, então significa que a nossa DB é topologicamente equivalente a essa DB7, que Davidov mostrou, e nós encontramos esse comportamento. Bom, agora, se a nossa função discriminante ela é singular nesse ponto, então essa singularidade é de Morse. Se ela é singularidade de Morse, nós temos A1 mais e A1 menos. Se ela for A1 mais, Bruce e Fidal mostrou que essa DB ela é topologicamente equivalente a uma dessas 3. Então, nós temos esse comportamento, e caso a singularidade seja do tipo A1-, Bruce e Tari mostrou que ela é topologicamente equivalente a uma dessas 5, tendo esse comportamento aqui. Além disso, no nosso trabalho também nós estudamos essa teoria no espaço de Minkowski, e aí nós conseguimos trazer um resultado que é uma superfície com a métrica herdada de R3-1, as linhas assintóticas coincidem com as linhas da superfície com a métrica herdada do R3, que é o produto interno euclidiano. Bom, essa aqui, então, é o nosso trabalho. Conclusões finais. Nós temos que estudar equações diferenciais binárias. É muito produtivo, porque nós utilizamos diversos tipos de teorias da matemática e as formas normais, que foi o que estruturou todo o nosso trabalho. Aqui estão as referências e muito obrigado.